Dose de energia número 226. Um conforto para quando estamos em luto. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andréa Brito, a sua host e fundadora deste podcast que tem como objetivo trazer mensagens inspiradoras, motivacionais, para fazer você refletir e te ajudar nessa busca de autoconhecimento, de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, esse é o nosso primeiro episódio de 2024. Me levou então 25 dias. Levaram 25 dias para eu chegar aqui e vir fazer o primeiro episódio. Hoje eu me inspirei num sonho que eu tive. Eu sonhei com a minha avó essa noite. Ela faleceu há quase um ano atrás. E foi bem marcante assim para nossa família. E no nosso sonho eu me encontrei com ela e ela estava do mesmo jeitinho dela. A gente não conversou, mas eu a vi, para mim era muito muito real aquilo. E por coincidência, mesmo eu não acreditando em coincidência, eu acho que as coisas se alinham para se encontrar no exato momento, no exato horário. Eu escutei um podcast do Dr. Wayne Dyer. Vocês sabem que eu sou super fã do Dr. Wayne Dyer. Ele é uma autoridade na área de espiritualidade, de desenvolvimento. Ele já é falecido, mas eu já li alguns livros dele, escuto sempre que tem mensagens dele. É muito, muito, muito bom, se você tiver oportunidade. A maioria das coisas que eu vejo é em inglês, mas deve ter material dele em português sim também. Mas então, o que ele diz? Nesse podcast que eu escutei, são gravações de quando ele fazia entrevistas com pessoas. Na verdade, era uma rádio, o pessoal ligava para eles para fazer pergunta. E tinha uma moça nesse episódio pedindo ajuda para ele como superar o luto que ela estava vivendo. O pai dela fazia 2 meses que tinha falecido e ele era muito próximo dela e ela queria conseguir aceitar e passar por isso. E eu achei tão interessante a conversa dele porque ele falou, ela falou assim, perguntou para ela, o que você tá sentindo? Por que você tá nesse luto? Por que você, que você tá sentindo? O que você tá passando? Ela falou assim, ele era muito novo, ele tinha acabado de se aposentar. Ele tinha muitos planos, muitas coisas para fazer na vida, tinha viagem. Eu acredito que ele foi enganado pela vida, que ele tinha muita mais coisa para fazer. E a resposta dele foi interessante, porque ele falou assim... E aí outra coisa que ela falou assim foi que ela tinha uma aflição, uma vontade de saber se ela ia encontrar com ele algum dia, ou se nunca mais ia se encontrar. E ele falou que tudo depende do que a gente acredita, né? E ele falou assim, eu acredito que a gente tem uma ligação, porque nós... quando a gente morre, a gente volta de onde a gente veio. Então, quando a gente nasce, a gente veio desse lugar e quando a gente morre, a gente volta para ele. E o que ele diz é que ele acredita. E ela falou, não, eu acredito. Ele falou assim, então vocês vão se encontrar, porque é o que você acredita. Agora, sobre... pelo que você está falando, que ele deveria ter ficado, que ele foi trapaceado pela vida, porque ele tinha viagens para fazer, ele tinha muita coisa para fazer ainda nessa vida aqui. Ele falou assim, você está assumindo que para onde ele foi é pior do que aqui. Para onde ele foi é um lugar de escuridão, sombra, que ele não tem nada para fazer, ou que não é um lugar bom. Ele falou assim,
E por que a gente pensa isso? Por que a maioria das pessoas pensam isso? Porque ninguém aqui sabe como que é do outro lado. Ninguém aqui sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Tem muitas pessoas que fazem vão dizer, né? Vão fazer, vão assumir algo que deve ser assim, deve ser assado, deve ser de um jeito, de outro, mas ninguém tem certeza. E quando a gente não tem certeza de uma coisa, a gente não gosta dessa coisa. E geralmente ela não é boa porque a gente não sabe muitos detalhes. Então ele falou assim, não, isso faz parte do nosso ego. A gente acaba sofrendo aqui, achando que a pessoa tá ruim do outro lado, mas isso não tem nada a ver com a pessoa que se foi, e sim com a gente. Porque nós sentimos falta da pessoa, a pessoa tá fazendo falta na nossa vida, afetou a nossa vida, e não, porque a gente não sabe como que está do outro lado. E se tiver muito vaga essa minha explicação do que eu escutei do Dr. Wayne Dyer falando, tem uma coisa também que ele falou sobre essa nossa essência, que somos o nosso espírito, a nossa alma, e que ele fala que nós não somos humanos com experiências com uma experiência espiritual. Nós somos espíritos dentro de uma experiência humana. Então a gente tem um prazo muito curto aqui dentro dessa terra, nesse momento que estamos vivendo aqui, mas nós somos únicos por dentro, nós temos essa luz que nunca se apaga, que nunca se acabou. A gente vem do infinito, a gente vem de Deus, a gente vem de algo muito grande. E é engraçado que ele fala que então o nosso corpo são lugares que a gente já viveu. E porque ele pergunta assim para ela, quantos corpos você já teve? Quantos corpos o seu espírito já viveu? Dela, Ele, não. Você já pesou 3 quilos, 2 quilos. Você teve um corpo de um bebê, você teve o corpo de uma criancinha, você teve o corpo de um adolescente, e cada vez que você vai mudando, que você vai crescendo, você vai vivendo, mudando a tua experiência, você vai abandonando corpos, mas sempre com a mesma essência, porque você lembra de tudo, você é o mesmo ser. Porém, o seu corpo, ele foi se abandonando, é como se fosse uma morte de cada vez. Então, você morreu como bebê para virar criança, morreu como criança para virar adolescente, morreu como adolescente para virar adulto, morreu como adulto para virar um idoso, e morreu. Já deu tempo nesse teu corpo e você voltou para de onde você sempre veio, esse ser de luz. Eu achei bonita essa explicação dele sobre a gente entender que a gente vai mudando, a gente tem etapas nessa vida e que as pessoas tão queridas pra gente podem sim estar em lugares ótimos, estão com a gente, estão presentes. A gente pode pedir que essas pessoas queridas dê sinal, que elas deem sinais, né, que elas estão perto. Ele sugere para a menina meditar, rezar para o pai dela, pedir que ele apareça em forma de borboleta. Ele falou, peça que ele, se estiver aqui perto de mim, faça que uma borboleta chegue perto de mim. E essas coisas acontecem, enfim, acontece para aqueles que acreditam. Eu trago essa mensagem aqui, independente de religião, independente de alguma crença que você tenha. Mas tem uma coisa que eu escutei dele há muito tempo atrás, que ele fala assim, na verdade eu não lembro se foi dele que falou assim, que Deus é tão bom e tão maravilhoso, por que ele faria algo tão lindo como uma vida de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma criança, simplesmente acabar e não ter continuidade? E eu guardei aquilo para mim. Eu tenho pessoas muito queridas que já se foram, que eu sempre penso nelas, sempre me vejo
fazendo coisas ou pensando nelas, porque é algo contínuo, é algo que não se acaba. Hoje a nossa conversa foi mais espiritual, digamos assim, mas para mim me ajuda bastante a trazer conforto, sabendo que a pessoa que se foi, nosso ente querido que se foi, pode sim estar num lugar muito bom, melhor, sem sofrimento, está no lugar de onde veio antes de nascer, e que o nosso luto, o nosso sofrimento nada mais é do que o nosso ego querendo que as coisas sejam feitas da nossa maneira. Muitas vezes, quando estamos desapontados, quando estamos tristes com eventos que acontecem, é porque nós queríamos que tivesse acontecido da nossa maneira e não da maneira que foi feita. Então, para mim, traz um conforto de saber que não é o fim, e sim é só uma continuidade do plano da nossa existência. Eu acredito que estamos aqui nessa terra, nesse momento, para evoluir. Estamos aqui, então, somos espíritos tendo experiências de humanos aqui nessa vida, e que o tempo é curto e que a gente deve aproveitar ao máximo para crescer, para evoluir. E é isso. Então, se essa mensagem fizer sentido para você, manda uma mensagem para mim, até para a gente pode trocar algumas mensagens sobre isso, mas às vezes a gente tá passando por um luto, por um momento difícil, a gente tem que pensar que a nossa tristeza muitas vezes é o nosso ego, que a gente queria que aquela pessoa que estava sofrendo, às vezes numa cama de hospital, que não estava bem, que a gente queria que ela ficasse mais um pouco, mas nem tanto por ela, é por nós. Se você pensar lá bem no fundo, a razão é mais por nós, que não queremos dar tchau, não queremos, o que é normal, é super normal, não tô falando que isso é uma culpa, um problema, mas se a gente for legítimo e pensar no nosso ente querido, a gente tem que respeitar a vontade dessa pessoa, a vontade de Deus, a vontade do que o tempo dela chegou ou não chegou. Então, fica aí minha mensagem, talvez para acalmar algum coração que esteja precisando, que esteja aí pensando na vida, como que vai ser sem essa pessoa, mas quem sabe você consegue colocar ela no teu coração e saber que ela tá aí do teu lado. Peça sinais, você vai se surpreender, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.